Medicina do estilo de vida no mundo corporativo. Quais são as oportunidades, quais são as lacunas de mercado que a gente pode aproveitar com as habilidades, com as competências da MEV? Nós estamos iniciando uma nova série aqui no MEVREC, onde a gente vai trabalhar alguns temas mais relacionados à carreira, à business, como é que as ferramentas e competências da MEV podem nos auxiliar, né, na construção dos nossos negócios, da nossa atuação clínica. E hoje eu estou recebendo aqui a nossa querida Fernanda Neto, que é médica do trabalho de formação, que tem MBA em programas de saúde e tem atuado como consultora de MEV, fez formação com a gente aqui na MEV Brasil e tem atuado também como médica dentro de algumas corporações. Fernanda, seja muito bem-vinda, querida. Caio, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, poder contar um pouquinho, né, como é que eu cheguei aqui na MEV, como é que essa caminhada aí dentro do corporativo me fez procurar a MEV e o que a MEV, depois dessa formação, está podendo me ajudar em trazer outros resultados dentro do mundo corporativo. Então, é um grande prazer estar aqui com você. Maravilha, Fernanda. Eu participei do seu processo seletivo, né, quando você foi entrando na formação, e eu lembro que você falou, Caio, eu tô vindo conversar com vocês, porque na verdade já bateram na minha porta, pedindo para eu estruturar, né, uma empresa já tinha ido atrás de você, pedindo para estruturar programas com essa abordagem de MEV, e você estava ali desenvolvendo, e a gente juntou essa sinergia ali do trabalho que a gente tinha construído com a expertise e com as oportunidades que você tinha. Então assim, Fê, me conta um pouquinho como é que você aí, médica do trabalho, como é que você foi parar na medicina do estilo de vida? Faz um resuminho aí da sua história pra gente conhecer. Eu vou fazer um resuminho, acho que até um pouquinho antes. Eu brinco que eu sempre fui MEV, mas eu não sabia que era isso, entendeu? Quando eu escolhi minha especialidade, lá atrás eu pensei primeiro em cardiologia, achando que eu ia cuidar do paciente nesse todo, sabe? De olhar para alimentação, olhar para sono, olhar para todos os hábitos. E aí me decepcionei um pouco com a cardiologia, porque eu vi que existe isso dentro da cardiologia, mas não é isso que a gente aprende numa residência de cardiologia, né? Na formação principalmente. E aí eu comecei a trabalhar dentro de empresa, porque eu queria estudar um pouco mais e plantão, essas coisas estavam difíceis, né? Consumindo muito da energia. Trabalhei dentro de empresa e lá eu descobri a medicina do trabalho. Então, eu nunca pensei em ser médica do trabalho. Foi atuando ali como uma médica generalista mesmo, fazendo pronto atendimento dos funcionários, que eu me dei conta que ali eles estavam todos os dias, eles voltavam, me faziam pergunta, tiravam dúvida, aí começavam a trazer problema da família, ó, meu a mãe, meu avô, meu filho, e eu comecei a olhar para eles como uma comunidade. Eu brincava que era medicina da família dentro da empresa. E aí eu fui fazer medicina do trabalho. E aí, por conta desta visão de querer cuidar dessas pessoas muito mais do que só olhar para uma aptidão ou não do trabalho, eu fui fazer os programas de saúde, qualidade de vida, esse MBA, para montar programas de saúde dentro das empresas. E estava trabalhando assim por um tempo, fazendo algumas coisas, algumas ações, mas a gente sempre esbarrava no mesmo obstáculo, né? Aquelas ações eram ótimas, faziam mudanças, mas elas não perduravam. Chegava um momento em que a gente ficava empacado e fala, e agora? É mais do mesmo. Como é que eu faço as pessoas ou continuarem ou mudarem? Eu falava que elas mudavam um pouco o comportamento, mas empacavam, ou então entendiam que aquele programa não era mais para elas, eu já resolvi meu problema. E a gente acabava perdendo um pouco tanto da adesão do paciente, como da credibilidade do programa, sabe? Bom, ele funciona por um tempo e não funciona mais. Foi nesse ponto que a gente se conheceu, das empresas falando, doutor, eu quero além, eu quero algo que a gente possa ser contínuo e que eu tenha como se fossem várias etapas, né? A empresa, quando me procura, era isso, eu quero ter uma continuidade, não mudar um hábito ou tirar a pessoa do risco e daqui 2 anos ela volta para o programa, porque era isso que acontecia, as pessoas participavam do programa, diminuíam seus riscos, pensando em, por exemplo, doenças crônicas. Quando elas diminuem o risco, elas têm alta do programa, daqui a um tempo elas estão de novo sendo elegíveis ao programa. Não tinha uma Como visão fazer sentido? comportamental, né? Exato, não tinha a versão comportamental. Então foi isso que eu vim buscar na formação da MEV. E é isso que eu estou levando agora para o mercado, graças a Deus. Que bacana, Fernanda. Antes da gente entrar, né, em como você tem atuado e tudo, eu queria dar um passinho atrás, porque você que está dentro desse universo, né, que geralmente é distante da realidade da maior parte dos médicos, né, o mundo corporativo, mas a gente que tem contato mais com a parte de business, de negócio,
a gente vê um movimento geral, né, das empresas, vamos dizer assim, uma mudança cultural do ambiente cada vez mais, né, eu acho que a pandemia só jogou isso lá para cima em termos de relevância sobre saúde mental, sobre produtividade, sobre o quanto é sustentável, né, aquele modelo de cultura bem agressivo, né, que algumas empresas são bem conhecidas por essa cultura e geralmente você tem turnovers muito altos, porque ninguém consegue às vezes passar 10, 15 anos no modelo desse de empresa com altíssima intensidade, 60, 70, 80 horas de carga horária semanal. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, Fernanda, você que está não só atuando como médica, mas eu entendo também que tem toda uma relação com RH, né, com outras áreas da empresa. O que é que você tem visto de mudança aí nesses últimos 5, 10 anos em relação a isso e como é que você vê especificamente das ferramentas, competências da MEV como oportunidades, né, para preencher essas lacunas? É uma mudança que vem acontecendo realmente por esse período aí, 5, 10, e que a pandemia só intensificou mesmo, né? Eu falo que só jogou no ventilador aquilo que já vinha acontecendo. É engraçado que é uma mudança que, em primeiro momento, as empresas olham muito mais para o custo hoje de plano de saúde, que é um custo altíssimo, a segunda conta depois da folha de pagamento, é o que mais pesa na conta de uma empresa, é o plano de saúde. E aí a gente vê empresas com pessoas muito jovens, uma das que eu estou atuando hoje é isso, são pessoas muito jovens, mas com altíssimo custo de plano de saúde. E aí é justamente muito mais, a gente fala que ainda são pessoas saudáveis, mas já com hábitos deteriorando essa saúde e acabando consumindo demais o plano de saúde. Mas também tem essa mudança hoje, eu acho que são duas perspectivas pensando em RH, em diretoria. Uma é justamente o que a pandemia escancarou, principalmente saúde mental, de que não tem como continuar com essa sobrecarga, não tem como continuar com essa coisa de só trabalhar. E eu falo que eu acho que o retorno ao presencial, ou essa briga hoje que está desse retorno ao presencial em muitas empresas, tem feito isso também. As pessoas perceberam, muitas tiveram problema dentro de casa, ter que trabalhar dentro de casa na pandemia, mas muitas perceberam o quanto de tempo elas perdiam em deslocamento, em ter que estar presencialmente na empresa, e uma vez estando lá, a gente acaba ficando mais tempo, fazendo mais hora extra, e o quanto elas tiveram de ganho de relações familiares, né, de tempo para si, de conseguir ler um livro, e que hoje ninguém mais quer perder isso, essas vantagens também adquiridas na pandemia. Então tem que se repensar nesse modelo organizacional, sim, para que exista mais tempo para as pessoas. E exatamente o turnover, como você falou. As pessoas hoje não estão querendo tanto mais cargos e salários. E eu falo que tem um pouco da nova geração, né, que tem também uma briga aí de como é difícil esse tanto de geração que a gente tem junto agora. Né? A longevidade fez muitas gerações se juntarem dentro do escritório, mas eles têm esse olhar e muitas das outras gerações desenvolveram também esse olhar no pós-pandemia de eu quero ter tempo para mim. E não adianta você me trazer uma promoção. Eu prefiro não ser promovido, eu prefiro não ter um aumento de salário, mas eu prefiro um momento para mim, eu prefiro descanso, eu prefiro sono, eu prefiro atividade física. Então tem uma busca muito grande das pessoas por isso. Assim, existe algumas polêmicas, assim, né, de evidências, não é um tema também que é muito da minha profundidade, mas pegando, vamos dizer assim, esse tópico da produtividade, né? Como é que você tem visto isso sendo trabalhado pensando em relação a essa questão da saúde, né? Obviamente tem, geralmente até o pessoal mais de RH, né, que tem uma defesa mais voltada para, se a gente não tiver a sustentabilidade, esse profissional também trabalha muito tempo, mas é pouco produtivo, ou desenvolver uma capacidade de trabalhar menos tempo, ser mais efetivo e poder cuidar mais da saúde, porque isso vai retroalimentar. Como é que você está vendo isso de dentro, né, dessa cultura dentro das empresas hoje? Já tem muita empresa fazendo isso, e é o que a gente tem tentado implementar, que é olhar para essa produtividade, né? Eu brinco que a gente está tentando mudar essa mentalidade de não adianta mais eu ter horas do bumbum dessa pessoa sentada na cadeira, que não é isso que a gente está medindo, é realmente produtividade. Uma das ações que a gente tem feito nas empresas é justamente participar, a área da saúde, participar junto com o RH das avaliações de desempenho. Por quê? Porque as avaliações de desempenho são feitas única e exclusivamente gestor, RH e funcionário. Ele está desempenhando melhor ou pior? E a gente tem trazido, eu falo a gente, porque eu tenho outros colegas fazendo isso também, a parte da saúde. Tá bom, ele está desempenhando mal. Caio não está desempenhando bem, o gestor dele sinalizou, a RH está avaliando. Doutora, vamos lá comigo na saúde. Como é que está a saúde do Caio? E aí a gente consegue entrar. Se eu já estou acompanhando, é mais fácil.
Se eu ainda não estou acompanhando, eu vou abordar o Caio, vou entender como é que está seu sono, você está com um problema em casa, você está fazendo tratamento, o que você está fazendo? E já tive em muitas empresas a grande oportunidade de ajudar alguns trabalhadores que tinham baixo desempenho nessas avaliações e que, teoricamente, estavam ali no caminho do desligamento, né? Vamos desligar essas pessoas e dizer, gente, a gente precisa ajudá-lo. Ele está com alguns problemas de saúde ou problemas em casa, às vezes, não está dormindo, esposa está doente, o filho. Às vezes até isso, tá? A gente tem até programa de parentalidade dentro das empresas hoje para pensar quem é pai, quem é mãe recente, não está dormindo, não vai desempenhar o que você espera. Então, a gente está juntando tudo isso e começar a ajustar uma métrica de produtividade para cada fase dessa pessoa. Então, se ele está fazendo um tratamento de depressão, não espere dele a meta de alguém que não está fazendo tratamento para depressão, ou dele mesmo quando não estava fazendo. A gente vai ajustar neste período e vai acompanhar até que ele volte a um outro patamar desejado. Então, isso tem ajudado muito as empresas a entenderem realmente o que é produtividade, não aquela métrica fixa de produtividade para todo mundo tem que ser igual. Eu queria pegar esse ponto, Fernando, assim, porque você foi falando de vários pilares ali que podem afetar a saúde, né? E a gente fala dessa coisa toda de florescimento, tudo isso. Como é que, agora, vamos dizer assim, com o olhar da MEV, né? Pós-formação, com ferramentas e tudo, como é que você vê essa atuação dentro desse contexto aí de abordagem, né? Porque eu imagino que talvez os médicos do trabalho, que todos que eu converso, né, que vieram fazer formação ou que eventualmente passaram no processo com a gente, geralmente eles já têm como, é comum também no médico de família, vamos dizer assim, ter um perfil mais voltado, um olhar mais voltado para a promoção de saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que geralmente não faz parte da formação, né, do MFC, não sei se do médico do trabalho também, esse desenvolvimento de habilidades específicas da MEV. Como é que você vê a mudança de potencial, pensando nessas situações, né, que você tem que fazer uma abordagem completa, e eu penso principalmente na questão de encaminhamentos, porque é uma pergunta que eu ouço muito dos colegas também, mas, pô, eu vou trabalhar com MEV, então eu vou ter que encaminhar para o psicólogo, para o nutricionista, para o educador físico, e claro que todos esses profissionais têm papéis importantes, mas a gente sabe que, até do ponto de vista de custo, às vezes é inviável uma pessoa passar com todos esses profissionais, né? E a empresa ainda tem toda essa gestão também de recursos. Como é que você vê essa dinâmica hoje aí de dentro? Quando eu comecei lá atrás, que eu falei que eu fui trabalhar dentro de uma empresa e descobri a medicina do trabalho, eu falo que naquela época a maioria das empresas tinha um ambulatório com várias especialidades. Então eu tinha um clínico ou um generalista que queria atender, tinha um ortopedista, e isso foi se enxugando. É claro que trabalhar com médico do trabalho, a gente tem as variáveis da economia, da política do mundo, enfim, e aí houve vamos enxugar ao máximo, mas a gente vê hoje, independente do cenário econômico, as empresas que realmente estão preocupadas, muitas delas entenderam que o ativo mais importante que elas têm é o funcionário, é o ser humano. E que investir neles é que realmente vai trazer o lucro ou o produto final delas, né? Então, eles realmente vão fazer a diferença. Então, essas que têm essa mentalidade hoje estão voltando a ter ações de ambulatório próprio. E aí, claro, estratégia de cada um orçamento de cada um, mas em geral tem ou um médico do trabalho ou um médico do trabalho com o médico da família e ambos trabalhando junto para fazer isso. Então, não necessariamente a gente vai encaminhar todo mundo para todos esses outros especialistas da área de saúde que trabalhariam formidavelmente com a gente numa equipe multidisciplinar, mas a gente tem feito eu chamo assim, um script base. Tem usado, inclusive, as ferramentas da formação da MEV para montar isso dentro da empresa. Então, uma das vantagens, legalmente, todo funcionário tem que fazer o seu exame periódico todo ano. Então, eu falo que ali é um grande momento que a gente tem é uma obrigação, a gente sabe que aquela pessoa vai passar ali todos os anos, uma vez no ano, ela vai ter aquele encontro com o médico que está ali, por que não aproveitar e ali fazer uma grande anamnese, uma grande consulta, para que a gente comece a entender realmente como é que são os hábitos, como é que estão sendo, como é que ele está lidando com cada fase da vida. E isso a gente percebe que quando a gente põe essas ferramentas todas, né, a gente fala um pouquinho como é que você está comendo, alimentação, e dá um mínimo de orientação, tá, Caio? Eu falo que a gente não chega nem a fazer um tratamento ali, às vezes, mas orientações, pequenos ajustes, mini hábitos, algumas dúvidas, ou capacitá-lo com algumas informações para fazer boas escolhas, boas adaptações, faz com que ele volte ali para aquele ambulatório antes do próximo periódico e ganhe uma confiança. E fale, olha, aqui eu tenho um médico que vai me ajudar no que eu preciso. Muitos
passam num especialista lá fora, no convênio, com cardiologista, psiquiatra, mas voltam ali no ambulatório e falam assim para a gente: doutora, meu médico me pediu isso, mas eu não sei se eu quero tomar tudo isso de remédio. Tem alguma coisa que eu posso mexer na alimentação, que eu posso diminuir remédio? Então, a gente começa a realmente criar uma cultura de mudança de hábito dentro do ambulatório. É o conectar, né? Primeiro pilar Exatamente, aí. É o que faz a exatamente. diferença, né? Não tem como fazer mudança sem segurança psicológica. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então tem uma oportunidade para você. Para aí rapidinho o que você está fazendo agora. Você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Pegando aí agora essa linha do tempo, a gente começou falando, né, que quando você veio fazer a formação já tinha uma empresa buscando você para trabalhar com isso. Me conta um pouco do que é que tem acontecido de lá para cá, né, em termos tanto a nível individual, né, da sua história e das oportunidades de MEV, quanto do que você tem visto, talvez não do que você esteja atuando diretamente, mas que também são lacunas ali de mercado, ou que está sendo buscado e tem pouca gente ainda trabalhando com esse modelo, oferecendo esse tipo de serviço. Bom, de lá para cá eu estou tendo a oportunidade agora de começar numa outra empresa. Uma outra empresa me procurou, né, justamente para fazer esse tipo de trabalho, né, olhar para a gestão do plano de saúde e implantar uma cultura de saúde mesmo dentro da empresa, para que as pessoas se apoderem da sua saúde, comecem a fazer mudanças de hábito. Então, essa empresa em específico estava com ideias. Normalmente essas ideias vêm do RH, né? Ideias, se eu falo que são boas, mas são soltas e desconexas, sabe? Então, tinham lá um programa querendo fazer as pessoas saírem do sofá para uma corrida de 5 quilômetros. Vamos fazer passos de incentivo, mas desvinculado de tudo e qualquer outra coisa. Eu até brincava com isso, eu falei, ótimo, as pessoas vão entrar no programa, vão correr e depois disso? Ah, não sei. Então não dá para a gente deixar. Então, hoje a gente vê o mercado, já juntando com a sua outra pergunta, oferecer várias ações nos pilares que a gente está, né? De atividade física, sono, alimentação, mas cada um tem um pacotinho de uma atividade que tem um começo, um meio e um fim, exatamente como eu falei que eu fazia lá atrás. Quando chega nesse fim, a gente talvez tenha transformado algumas vidas, tenha impactado algumas que começaram, mas não vão se sustentar, e outras que a gente acabou não conseguindo nem atingir. E aí vai ficando esse custo cada vez mais caro, que as empresas falam, vai lá, doutor, eu pago aqui por um programa, ele não muda muita coisa, eu pago por outro, ele não muda muita coisa. Ou a gente vê muita gente incentivando corrida de rua. Eu gosto, voltei a correr, mas eu brinco que só adere à corrida de rua quem já corre. Quem está no sofá é mais difícil você tirá-lo. Então, essa empresa que me buscou lá quando eu vim para a formação e que agora eu estou fazendo com eles esse trabalho, que eu fui fazer o trabalho, me buscou justamente por isso. Não é nenhuma empresa, é uma prestadora de serviço de saúde ocupacional, com benefícios. Ela faz toda essa gestão de saúde corporativa, ela presta serviço para várias empresas, mas ela veio justamente por causa disso. Ela falou, Fê, eu tenho programas de saúde em que eu faço controle de crônicos, mas eu não consigo motivá-los. Eu fico ligando para a pessoa, falando, e aí, tá fazendo seu acompanhamento? Tá, mas eu tô só no controle. E eu até brinquei com eles, eu falei, vocês estão só sendo polícia dessa pessoa, ela não quer nem ouvir mais o telefone ligar. Você vai perguntar para ela se ela fez aquilo que ela não fez, ela não quer te contar, né? Então, aí é que começou o nosso bate-papo de como é que eu faço, então, para ajudar essas pessoas a terem o hábito ou aderirem ao tratamento ou mudarem o comportamento. Então, hoje, o que eu tenho de acordo lá com eles é justamente isso, fazer esse treinamento com base nas ferramentas da MEV, de como conectar com as pessoas, de como entender o momento de cada um deles e o que pedir para eles de mudança. Porque hoje eu vejo o mercado vendendo ações em todos os pilares, mas ações prontas. Olha, você tem o brinco que é, você tem que parar de fumar, você tem que fazer atividade física. Olha, corre. E aí o mercado vende para o trabalhador ali na empresa um pacotão para que todo mundo se encaixe no mesmo tipo de atividade física, no mesmo tipo de alimentação. E a gente está buscando, então, o que falta hoje no mercado? Talvez seja saber usar essas ferramentas, que a gente aprende muito no curso da MEV,
e que a gente consiga olhar para cada indivíduo, apesar da ação dentro de um corporativo ser macro, talvez eu consiga fazer grupos muito parecidos, né, e consiga depois até fazer, que é a ideia que a gente está tendo agora, Clusters, né? Legal. fazer clusters de pessoas, a turma da corrida, a turma da bicicleta, a turma que está fazendo dieta, e aí um ajuda o outro como grupo de apoio mesmo, mas não olhar para isso, partir lá do exame periódico individual e ir colocando essas pessoas nesses De clusters acordo com o interesse, com o com estágio de interesse. motivação. E Bacana. aprender justamente essa comunicação. Eu falo que hoje o que eu vejo na prática, essa comunicação é impositiva, que a gente acha que tem muito na formação médica, acho que de saúde no geral, né? De apontar o dedo e dizer você tem que fazer, quando a gente também às vezes nem está fazendo, ao invés de dizer, tá bom, o que, que você quer fazer? Você quer fazer alguma coisa? Não, não quero. Tá bom, então saiba que ano que vem, quando você voltar aqui no periódico, vai estar pior do que está esse ano. E tudo bem, é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Então, o que, que a gente pode. Então, é esse treinamento dessa conversa básica que eu tenho feito hoje com as empresas de como tentar sensibilizar as pessoas a mudarem. O que me chamou a atenção da sua fala foi muito a questão desse olhar mais da ciência da mudança, de enxergar esse processo, e aí acho que talvez a grande vantagem de fazer isso dentro de uma empresa é porque você tem vários dados, você tem uma continuidade ali para até fazer um controle talvez até analítico, né? É mais interessante do que às vezes a gente consegue fazer a nível individual. E eu queria te ouvir, Fernando, assim, teve um ponto que você falou que foi a questão da continuidade, né? De que antes meio que era feito em bloco, uma mudança meio que colocada ali para todo mundo. Agora eu queria entender um pouquinho, pensando a partir das habilidades, das ferramentas, né, que você desenvolveu, do que você acha que hoje mudou mais essa forma de pensar esse processo, excluindo aí esses pontos que a gente tocou, né, que seria a coisa da continuidade, porque você falou muito da ciência da mudança, e queria te ouvir um pouquinho como é que hoje vocês têm feito nas consultorias que você faz em relação a essa abordagem. Tipo assim, eu faço primeiro uma avaliação individual do funcionário, avalio ali o estágio de prontidão para ele, monto um plano para ele. E aí, às vezes, tem no grupo, você fala, talvez do grupo X você vai se beneficiar. Enfim, queria talvez entender um pouco mais de detalhe como é que essa ciência da mudança e dessas ferramentas você aplica a nível ali, tanto individual quanto em grupo, né? Eu vou dizer para você assim, em geral, a gente começa no grupo, no coletivo. Qual é o grande obstáculo dentro das empresas? Quando a gente tem a iniciativa de fazer isso no individual, existe um grande receio. Estão fazendo isso comigo por quê? Querem saber da minha saúde por quê? E se eu não mudar, será que eu perco o emprego? Então, ali a gente tem uma linha muito tênue de que, em geral, até ganhar essa confiança de cada trabalhador, a gente é visto como empresa, não como médico. E a gente é visto como alguém que está captando informação para ser usada contra ele em algum momento. Então, no começo, como é que a gente tem feito? E é o que eu estou fazendo nessa nova empresa aí também, e que tem sido um modelo de consultoria para todas as outras. Em geral, começo atuando com um perfil de saúde coletivo, questionário, a gente usa as ferramentas, algumas das perguntas que estão lá, anônimo. Não sei quem são as pessoas. Então, Interessante. tem uma dificuldade, eu falo que a gente demora um pouco para chegar no indivíduo, porque no anônimo, mas o anônimo me traz essa segurança de eu posso responder que ninguém vai saber quem eu sou. Então, eu tenho hoje um dado coletivo de comportamentos, hábitos e porcentagem da população que precisa mudar. E aí a gente começa a traçar planos estratégicos com a empresa de, bom, eu tenho a maioria das pessoas aqui, sei lá, sedentárias. Vou pegar um dos pilares. De todos os pilares, o que tem maior impacto aqui, ou que tem maior número de pessoas, ou que talvez eu consiga ter uma ação mais rápida, mais efetiva, mais impactante, sedentarismo. Aí a gente monta um grupo. Ações para movimentar. E aí, voluntariamente, as pessoas começam a aderir a este grupo. Só que, em paralelo, eu estou trabalhando com o médico que está lá fazendo atendimento do periódico, porque ele está acontecendo todos os dias. Treina esse médico, conversa, pede para mudar essa abordagem de não ser simplesmente aquele olhar de pode trabalhar, não pode, e começa a trazer um pouco mais de informação. Como é que você está? Como é que você não está? Ah, você viu no perfil de saúde, a gente tem uma ação. Então, primeiro a gente oferece para ele uma vantagem, que são as ações, os programas, para ele se sentir seguro e ele querer aderir. A partir daí, eu falo que aí leva pelo menos um ano
rodando periódico nesse formato, com essa ação coletiva, no mínimo de 1 ano, tempo ideal, 2 anos fazendo isso, a gente já tem uma massa grande de pessoas que a gente já sabe quem são no individual e que a gente está conseguindo aí sim acompanhar individualmente, conversar e aí montar sim uma estrutura de, bom, vamos combinar aqui, volta aqui daqui 1 mês, e aí passa a ser realmente não mais um periódico anual, mas eu tenho uma consulta. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba indo do médico do trabalho sozinho fazendo isso, e aí a gente convoca um colega da medicina da família, porque a demanda começa a ficar muito grande. Então aí a gente divide, o colega da medicina da família passa a fazer esse acompanhamento com ele, vamos olhar, vamos ajustar, não vamos, deu certo, o que não deu, enquanto o médico do trabalho continua fazendo esse movimento de fomentar, de avaliar, mas ele tem que continuar fazendo a parte dele do cumprimento legal, da avaliação trabalhista e de afastamento do trabalho e tudo mais. Então, em geral, acaba sendo conjunto. Mas a primeira ação é no anônimo, justamente por essa fragilidade do medo de se perder o emprego porque está doente, porque a gente descobriu alguma coisa ali que ele possa impactar no custo do convênio e a empresa vai querer mandá-lo embora. O bacana de ouvir você falar isso, Fernanda, porque isso reforça, né, uma coisa que a gente fala muito, que assim, você vai ter os princípios de mudança, esses princípios são universais, mas a aplicação é sempre contextualizada. Se a gente não entender o contexto ali e tentar pegar, até a própria MEV, se a gente tentar fazer ela em bloco, né, descontextualizada, a taxa de eficácia cai bastante. Então, eu estou entendendo do que você está trazendo que, assim, a gente teria, pensando em termos de mercado, a gente tem um mercado que está desenvolvendo uma cultura cada vez mais voltada para essa atenção, porque isso também, né, retorna em termos de custo para a empresa. Então, no final, vai mexer na linha final, que é a mais importante do ponto de vista da empresa, que é o lucro líquido, né? Então, no final, vai impactar nisso. E aí o pessoal começa a olhar mais para isso. E aí, para o profissional, médico do trabalho, não sei se você vê profissionais também, às vezes, que tem outra formação que acabam indo, ou acaba sendo, às vezes, só o médico do trabalho também, que formado em MEV, às vezes, pode oferecer esse serviço de consultoria, ou eventualmente a nível individual, trabalhando dentro mesmo, né? Como foi o caso do médico de família que você falou ali dentro da empresa, né? Qualquer profissional de saúde, tá? Qualquer médico, e não só médico, qualquer profissional de saúde. Como eu falei, que depende do tamanho dessa empresa, a gente não vai conseguir fazer só com o médico do trabalho lá dentro. Então, a gente normalmente começa ali sozinhos, mas a demanda começa a aumentar e eu começo a ter recursos. E um dos caminhos que a gente usa também é montar redes de apoio, ou rede que a gente fala credenciada, que não é bem credenciada do significado real da palavra, né? Mas aquela rede, assim, hoje eu estou aqui com um problema, porque independente de todo esse trabalho preventivo que a gente faça, as pessoas vão adoecer. Então, eu quero sempre ter em contato comigo aquele ortopedista de confiança. Qualquer coisa, a gente indica para aquele ortopedista, ou para aquele cardiologista, ou para aquele... E Uma mesmo rede, ali, né? uma rede toda em que a gente, quanto mais eu tiver essa rede, usando essa mesma visão da MEV, porque não adianta eu estar ali tratando aquela pessoa, falando para ele de mudança de hábito, mas de repente a gente não está conseguindo conduzir aquela hipertensão dele, ele está descompensando, a gente vai para o cardiologista. E aí ele chega lá com um colega, que é o que eu falo que muitas vezes ele passa lá e volta aqui. Doutor, ele me mandou fazer isso, mas eu não confio. Por quê? Porque talvez a forma de abordagem seja diferente, seja algo mais impositivo, algo que não Uma outra conseguiu filosofia de trabalho, né? e que não conseguiu entender para ele. Eu tenho ouvido, eu hoje trabalho numa dessas empresas, eu trabalho sentada, como olhando para a parte estratégica e do desenho da estratégia das ações de saúde, eu estou sentada dentro do RH. Então tem um ambulatório lá, eu de vez em Legal. quando vou para lá, mas eu sento mesmo, minha mesinha é no RH. E é engraçado porque eu escuto as pessoas falando, né? E escutei esses dias. Não, o médico falou para mim mesmo. Eu começar a ter vergonha na cara e fazer academia meia hora. E aí eu pensei, e se ela odeia academia? Por que ela vai fazer academia meia hora? E aí brinquei no papo, entrei devagar. Eu falei, mas você gosta de academia? Não, mas precisa fazer, né, doutora? Eu falei, não, precisa se movimentar, não precisa fazer academia. Então, é essa tentativa de desconstrução que a gente tem e que o ideal é que a gente tenha cada vez mais outros especialistas para que a gente possa montar essa rede. Então, ele talvez não vá trabalhar no mundo corporativo, mas ele vai ser aquela pessoa que eu ali no mundo corporativo tenho como referência para dizer, vá lá naquele colega, nós estamos todo mundo na mesma linha de pensamento e vai te ajudar a ter esse tratamento o mais completo possível. Tem vamos dizer assim, um último modelo aí, Fernanda, assim, que eu queria te ouvir um pouquinho. Tenho visto muito, assim,
assim, principalmente nos últimos 5 anos, talvez tenha mais tempo, mas pelo menos nos últimos 5 eu tenho visto bastante. Empresas, geralmente health techs, né, que têm surgido, oferecendo serviços B2B, né, serviços de saúde para a empresa, e geralmente com essa premissa de redução de custo, né? Eu não sei se necessariamente é uma terceirização desse trabalho, vamos dizer assim, que o médico do trabalho faz dentro da empresa, e que geralmente há um discurso, né, não necessariamente estão dentro da MEV, mas há um discurso nesse sentido assim, ó, a gente meio que vai cuidar dos funcionários para prevenir, para ele usar menos o sistema de maneira desnecessária, né, fazer exames que não tem necessidade, tudo. Como é que você está vendo isso? Eu não sei se necessariamente é uma coisa complementar ou é meio que concorrente, como se fosse uma coisa terceirizada do serviço ali, às vezes internalizado do médico do trabalho e tudo. E como é que você vê a MEV, né, enquanto conjunto de ferramentas aí também, para quem talvez queira atuar também com esse modelo, né? Eu ia dizer isso, não é nada concorrente, tá? Eu falo que todos esses prestadores hoje, que eu falo, quem vende programa de saúde, pessoal da atividade física, né, educador físico trazendo programas de movimento, tudo isso, no final das contas, a gente nunca faz nada sozinho. Então, muitas das vezes, vou repetir, né, a gente começa sozinho ali o médico do trabalho, até pelo orçamento, né? Estamos falando aqui do custo da empresa. Então, não dá para eu pedir para ele um investimento alto de pagar vários profissionais sem mostrar para ele um resultado. Então, a gente começa embrionário ali, começa a mostrar resultado e falo, preciso de mais gente, preciso de mais apoio, preciso de mais suporte, porque chega uma hora que eu não dou conta. E nessa coisa da continuidade, eu preciso de ter vários outros profissionais trabalhando comigo, justamente para incentivar a atividade física, um da dança, um da... Então, a Health Tech, muitas das vezes, é o que completa esse grande ecossistema de saúde dentro de uma corporação. Tem sido uma grande sacada e uma grande busca das empresas, porque, principalmente depois da pandemia, a gente hoje tem muita gente deslocada da empresa, eu não tenho mais ela ali comigo. As pessoas estão um pouco completamente pulverizadas e a primeira coisa que me perguntam, doutora, como é que eu vou acessar todo mundo? Como é que eu vou garantir esse acesso a esse cuidado para quem está fora? Então, a Health Tech é o caminho. Mas hoje a gente também tem essa grande dificuldade. O discurso é muito parecido com o da MEV, vem calcado nos pilares da MEV, mas não traz a ciência da mudança ainda. Traz muito mais uma grande plataforma que te disponibiliza ou te deixa ali à vontade, ou programas de atividade física, ou meditação, ou até tem ali 24 horas um profissional à disposição, mas basta você acionar. E aí hoje o grande falha que eu falo nesse uso, eu acho que o grande buraco que fica, que a Health Tech hoje presta serviço para uma empresa, e a empresa não vê valor nesse serviço, é que não tem esse elo. Quem é que vai fazer realmente essa conexão para que aquela pessoa que até agora não está olhando para a sua saúde, não está querendo mudar de hábito, ou não sei nem se ele está querendo mudar de hábito ou não, não sei qual é a percepção dele de saúde. Ele recebe lá um aplicativo e olha e fala, não é para mim, não preciso. Então, falta, talvez, essa conexão mesmo, de falar, olha, você precisa, talvez, não sei se você precisa, mas talvez fosse bom aqui, olha que interessante isso, que é o trabalho que a gente está fazendo interno. Então, a Health Tech hoje tem sido alguém que complementa esse trabalho, mas eu tenho buscado com esses parceiros dizer para eles, mas eu preciso modular um pouco a atuação de vocês. Eu preciso que a gente ajude essa pessoa a querer usar o aplicativo, por exemplo. A Health Tech ela vai oferecer talvez alguns recursos que a gente possa utilizar para promover mais saúde, mas existe o processo de dizer em que momento, começar por onde, de que forma, como é que eu estruturo essa mudança em torno dos valores do paciente, né, do estágio de prontidão dele para a mudança. Vou pegar o exemplo da meditação. Tem muitas lá que tem meditações guiadas, ensinam. Ótimo. A pessoa nunca meditou, ela nem sabe se realmente ela quer meditar. Está na moda dizer que para controle de estresse eu medito, aí ela pega aquilo e fala, tá, vou fazer o que com isso? Então, falta essa coisa de, talvez para você nem seja meditação, talvez o controle do seu estresse seja correr. Então, falta essa pessoa que vai ajudá-lo e guiá-lo a como usar aquelas ferramentas da melhor forma para ele. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica?
Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Maravilha, Fernanda. Caramba, que papo legal. Por último aqui, Fernanda, tem um tópico ainda que eu tô na cabeça. Se tiver outros também, se quiser trazer, a gente pode complementar. Mas uma das minhas curiosidades é que, assim, você tem uma grande alavanca de mudança, né, que é o controle ambiental. Principalmente uma empresa que está presencial. Tem várias intervenções que a gente discute ali na MEV, em relação à diminuição do tempo sentado, exposição à natureza, né, uma série de questões. Hoje, você já vê oportunidade, de termos gerais, de trabalhar isso? Você poderia dar alguns exemplos de talvez algumas intervenções que você tem feito nesse sentido? Quais são os resultados que você está vendo? Que bom que você tocou nesse assunto, que era o que eu ia trazer. Né? A grande vantagem que é usar o ambiente, né? Que a gente, querendo ou não, quando a gente está ali presencial, as pessoas estão ali 8 horas do seu dia, né? 1/3 da vida eles estão ali dentro daquele local de trabalho. Eu falo que mais 1 hora e meia de deslocamento na ida e na vinda, ou seja, eles passam mais parte do tempo mesmo ali dentro. Então ali a gente tem a grande chance de fazer essa mudança. Tem várias coisas, eu falo, essa empresa que eu até brinquei de que ela estava querendo, né, sair do sofá para ir para os 5 quilômetros, e eu estou trazendo para eles o seguinte: antes da gente sair do sofá e ir para os 5 quilômetros, que tal? É uma empresa puramente administrativa, então todo mundo trabalha sentadinho no computador ali o dia inteiro. Eu falei, que tal a gente fazer essas pessoas que eu estou vendo aqui ao meu redor levantarem a cada 1 hora? O rapaz que trabalha do meu lado, ele leva uma garrafa d'água desse tamanho. Eu falei, nossa, você bebe tudo isso de água? Ele falou, não, é para não ter que levantar. Eu falei, então pode trazer uma menor amanhã. Você vai levantar sim para beber água. Então, a gente tem pensado em trabalhar o que a gente chama de pausa ativa, né? Levanta 10 minutinhos para o café e volta. Que, infelizmente, ainda tem essa visão dentro do mundo corporativo de que é o cara que está matando o serviço. Toda hora vai no banheiro, toda hora vai tomar um café. Então, estamos tentando criar a cultura de que não. Ficar ali sentado 8 horas direto acaba até minando todo o trabalho que ele fez de academia antes de ir. Né? Então não adianta os 150 minutos dele de atividade física semanal e passar 8 horas sentado. Ele continua sendo considerado sedentário. Então fazer essas pequenas mudanças. Tem uma empresa já que é muito legal, eles implantaram, eu participei ali como consultora, não fui eu que implantei isso, falo que fiquei com um pouco de inveja, mas eles marcam uma reunião semanal caminhando no parque. Então eles têm um horário. Aquela reunião de diretoria, de estrutura da semana ou do mês, é na caminhada do parque. Então, eles marcam horário no parque, vão todos caminhar e vão discutindo, fazendo a reunião enquanto caminham. Então, já é uma mudança ali da diretoria, né, do alto escalão, que a gente realmente precisa se movimentar. E uma outra coisa que a gente tem feito muito é mudar, que eu já fiz em algumas empresas, é mudar a forma de oferta de alimentação ali, né? Tem uma empresa que eu trabalhei, eles tinham um refeitório, tinham algumas lanchonetes e aquelas maquininhas de snackzinhos, né, de lanches. E aí a gente disse, olha, eu não vou aqui ser o chato que vou dizer não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Mas 80% do que é ofertado tem que ser saudável. Os outros 20% pode ser de qualquer coisa. A maior opção deles tem que ser de coisas saudáveis, não de coisas não saudáveis. Eu lembro que no começo teve um pessoal que falava, meu chocolate tiraram. Eu falei, não, não tiramos, tem chocolate ainda. Mas aquele que eu gostava, eu falei, a gente reduziu a oferta de tipos de chocolate e colocou alguns um pouco mais saudáveis, né, com menos açúcar, menos óleo e mais saudáveis. E o refeitório é a mesma coisa. E o principal, sabe, Caio, que foi o mais difícil, convencer as secretárias dos executivos a fazerem coffee breaks de reunião saudáveis, sem frituras, né, sem as famosas coxinhas, e falar para elas, pode ter, não pode ser baseado nisso, tem que ser baseado em salada de fruta. O pior é que até a gente que é médico, se a gente for pegar aí os coffee breaks, geralmente que são feitos, né, pela indústria farmacêutica, né, quando a gente tem em Nada hospital, essas saudável, coisas. né? E aí a gente brinca, e eu costumo falar isso para eles. Eu falo, gente, eu também sou gente, tá? Eu também gosto da coxinha. Eu não sou aquela pessoa que só come a salada, como vocês pensam. Eu falei, mas a gente tem que balancear essa oferta. E a gente tem que ter mais oferta.
Então, essa empresa agora que eu tô, já estava lá, quando eu cheguei, já estava lá nos tópicos que eles estavam pensando, que eu falei desconexos, de oferta de frutas, de deixar ali onde tem água e café, já tem uma copa com água e café. Deixar fruta. Porque aquela pessoa que veio correndo ou está com uma fome, em vez de descer ali no prédio e comprar um salgado, tem uma fruta à mão, então ela não precisa nem descer, tá mais fácil dela matar aquela fome momentânea com uma fruta que está ali embaladinha, higienizada, do que ela ter que se deslocar e comprar algo que talvez não seja tão saudável lá na rua. Então, esse ambiente de proporcionar essas escolhas ajuda muito. Pô, maravilha, Fernanda. Caramba, que legal, viu? Eu acho que assim, para talvez a grande maioria dos médicos, né, que estão ali em consultório, atendendo em hospital, talvez seja muito novo, né, para quem não tem contato com o mundo corporativo. Mas assim, eu queria te pedir para a gente deixar uma mensagem final, Fernanda, tanto para o colega que é médico do trabalho, né, que eventualmente esteja ouvindo a gente, esteja mais nesse contexto, talvez uma mensagem de incentivo ou de oportunidades para você que já está trabalhando com esse modelo, mas também, né, como você falou, desses outros profissionais que compõem essa rede de oportunidades ali ou de lacunas que um profissional capacitado com MEV talvez possa atuar também, não necessariamente, né, fazendo toda essa coordenação estratégica dentro de uma empresa, mas quem sabe como consultor, né, como outras opções também. Uma coisa que eu vi muito durante a minha formação, e que é um dos episódios daqui, né, do quanto impacta a formação, os profissionais que a gente encontra no caminho da formação e o vê-los, eu falo que é como eu hoje criando um filhinho, é como a gente como pai, né, que a gente fala, mas o que a gente está fazendo é o que realmente molda eles. E na faculdade é a mesma coisa, né? O preceptor pode falar muitas coisas, mas vê-lo atuar é que realmente molda a gente como profissional, assim a gente às vezes nem perceber. Então, se eu puder dizer isso para qualquer colega ou qualquer profissional de saúde, a primeira coisa é a gente realmente fazer isso que a gente está pregando. O que me levou a ir atrás das ferramentas foi justamente o seguinte, eu percebi que eu não conseguia me convencer no começo a fazer aquilo que eu sabia que era certo, mas eu não conseguia como ser humano. A médica sabia que era certo. O ser humano tinha lá seus defeitos, suas vontades, várias outras coisas fazendo com que eu escolhesse coisas não tão, não vou chamar de erradas, né, mas não tão adequadas. Não tão congruentes ou com não o que tão congruentes você com a minha gostaria que fosse, né? com o meu futuro, com aquilo que eu estava planejando para mim. E aí, pensar justamente, eu cansei de ouvir isso na faculdade, de que, olha, a nossa parte é 20%, 80% é do paciente. Mas que a gente possa fazer dos nossos 20% algo que realmente impacte o paciente. Porque achar que os nossos 20% é simplesmente passar um script para ele e dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer atividade física, você tem que comer, a gente já está numa época, né, em pleno 2024, de que a informação está aí para todo mundo, não precisa da gente como médico. Está na hora da gente dar mais do que informação para eles. E aí sim, se a gente busca essas ferramentas, a ciência da mudança, o entendimento e essa conexão real, que nessa conexão que eu aprendi aqui no curso foi muito além da empatia, né? É realmente olhar para aquele paciente com os olhos dele, né? E é o que a gente está tentando fazer isso no coletivo. Então, se a gente, como profissionais da saúde, puder não simplesmente olhar para ele como isso está errado, você precisa mudar, mas por que você está escolhendo isso errado? E como é que eu te ajudo a mudar isso? Os 20% mais bem feitos, que com certeza vão fazer com que o paciente queira realmente usar dos 80% dele. Que bacana. Fernanda, muito obrigado, viu? Acho que vai ser um episódio bem legal para complementar aqui a nossa série, né, de episódios do podcast. Eu acho que é enfim, um contexto que normalmente não faz parte da realidade do médico e que pode ser uma oportunidade, né, para quem tem interesse, às vezes, em empreender, em trabalhar com novos modelos de atuação, quem sabe levar a MEV também para o mundo corporativo. Obrigadão, Fernanda. Imagina, eu que agradeço, fico super feliz de ter podido, e espero que tenha podido realmente, né, esclarecer alguma coisa para as pessoas e dizer que a oportunidade no corporativo é enorme, para todas as áreas e para todos os tipos de atuação. Então, se a gente puder realmente abraçar esse mundo, a gente consegue transformar vidas e fazer saúde dentro das corporações. Maravilha. Esse é o MEV Hack, o episódio mais MEV do Brasil, um oferecimento da Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida.